E aí, tranquilinho, pessoal? Beleza? Estamos de volta aí falando sobre emendas constitucionais, mais um vídeo comentando as novas emendas produzidas pelo nosso ordenamento legislativo abençoado. Emenda 90 e emenda 91. Falamos sobre essas duas. A emenda constitucional 90, de 15 de setembro de 2015, fez uma alteração muito simplista, mas muito importante para o nosso futuro, que foi o acréscimo do transporte como um direito social. Você sabe que os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal, é um rol expressamente demonstrado ali, e que você sabe que, estando ali, direito social é algo que o Estado tem que prestar positivamente a você. Lógico que o direito social ele prevê aquela possibilidade do mínimo existencial, da reserva do possível, aqueles princípios babacas que ficam discutindo quem é mais importante que quem, mas o mais importante de tudo mesmo é você lembrar. A emenda 90 acrescentou transporte no rol, que já tinha previdência social, já tinha segurança, já tinha saúde, já tinha o trabalho, a moradia e por aí vai. Então, só para provas, em geral, você não pode esquecer que seu artigo 6 tem que estar atualizado com o o transporte. Beleza? Já a emenda constitucional 91 ficou conhecido como janela partidária. E aqui fica uma observação interessante. A análise de uma emenda constitucional tem que ser feita em cima do texto, não em cima da interpretação louca que cada um dá. Porque a emenda 91, ela trouxe uma previsão legal que é bem interessante e que não confronta em momento nenhum com outras leis. Na verdade, existia uma resolução do TSE, 22.100 e alguma coisa, que eu não vou lembrar o número que eu estou ficando velho, 160, pode ser 610, pode ser nenhuma delas, e que depois acabou virando, em setembro, no finalzinho do ano passado, 2015, acabou se tornando a lei 13.165, que também pode ser 13.100 e qualquer outra coisa, porque eu sempre erro o número, mas fica tranquilo que no vídeo eu vou colocar os números da lei certinho. Essa lei, ela prevê o seguinte: se o candidato eleito se desfiliar de um partido sem justa causa, ele simplesmente perde o mandato dele. Porque considera-se, o TSE já considera isso há muitos anos, eu dou aula de eleitoral há muito tempo, e sempre foi esse pensamento, pelo menos desde que comecei a dar aula, que o cargo eletivo não é dado à pessoa, mas sim ao partido político. Então, se o cara se desfilia sem justa causa, simplesmente para sair de um partido e ir para outro para aumentar a bancada, então na hora ele perde o mandato fica na mão do partido. Esse é um ponto bem inteligente que o TSE criou, mas que é bom a gente poder entender essa emenda 91, porque de repente vem essa lei, vem resolução, vem um monte de gente e fala o seguinte: olha só, até 30 dias antes do momento de filiações partidárias previsto, que agora o pessoal jogou para 6 meses, lembre-se, a filiação partidária sempre foi de 1 ano antes das eleições, agora baixou para 6 meses essa obrigatoriedade de estar filiado a um partido, artigo 17 da Constituição, estar filiado a um partido para poder disputar cargos eletivos, isso baixou para 6 meses, mas isso não afastou em momento nenhum a necessidade da filiação partidária. Porém, beleza, se você for analisar 2016, é mais ou menos para o dia 3 ou 4 de abril. Salvo engano, dia 3 de abril. Se não for, é dia 4. Você vê que eu estou bem de data hoje, Mas faz parte, é normal. Número não é comigo, não. Se fosse, eu dava aula de matemática. Mas a ideia é você entender o seguinte: essa emenda constitucional 91, ela veio com um texto que dá uma certa maluquice. O que essa emenda fez? Ela disse que, durante 30 dias após a promulgação da emenda, 18 de fevereiro, ou seja, começou a contar no dia 19 de fevereiro, nos 30 dias seguintes à promulgação da lei, o cara poderia sair do seu partido sem justa causa nenhuma, desfiliar-se e filiar-se a outro partido. Por isso esse nome de janela partidária. Nós estamos abrindo uma... É tipo o final do ano, quando tem aquela janela para contratação de futebol internacional, futebol nacional, é mais ou menos o mesmo papo. Para vocês, mulheres ou homens que não ligam muito para futebol, a ideia é você abre um período para que haja transitação, vamos dizer assim, um trânsito entre partidos, no caso dos times de futebol, não importa. A gente abriu 30 dias de janela, contados a partir de 19 de fevereiro, para que os caras saíssem de um partido e fossem para outro à vontade, sem perder mandato, sem perder porcaria nenhuma. Volto a dizer, a lei aprovada em 2015, que é também uma consequência de uma resolução do TSE, chegou para você e disse que o cara não pode se desfiliar sem justa causa. A menos que tenha justa causa, que aí existem lá as previsões legais. Perseguição dentro do partido, mudança da ideologia do partido sem uma concordância do candidato, ele vai e mete o pé. Se fosse assim, todo mundo era para sair de todos os partidos. Mas a ideia é a seguinte: esses 30 dias que a emenda 91 trouxe, abre um precedente para o cara sair sem justa causa, sem perder o seu cargo. Porém, você já deve ter notado que eu já falei umas 3 vezes. 30 dias após a promulgação é a validade. Abriu a janela. Hoje, 19 de março de 2016, acabou a validade.
Deu para sacar a jogada? Foi uma emenda constitucional que não trouxe alteração nenhuma à Constituição. Ela não foi alterar o texto constitucional, ela foi uma emenda apenas para atacar um ponto que a Constituição já previa, beleza? Mas ele não alterou a Constituição. Ele só trouxe uma regra temporária, uma regra provisória de 30 dias, e esses 30 dias foram abertos, e hoje, dia 19 de março, acabou. Então, já na segunda-feira, já não tem validade nenhuma. O cara que sair de um partido para outro sem justa causa perde o mandato na mesma hora. Tá? E você tem ainda até abril a data para você poder mudar de partido e poder disputar outros cargos. Mas quem já está, amigão, não sai mais. Então toma um certo cuidado que tem alguns pontos para você observar aí. Primeiro, isso aqui é uma janelinha aberta por um período, isso aqui é uma lei provisória, rapidinho. Você lembra por que fizeram emenda, podia ter usado outros métodos, mas quiseram usar uma emenda constitucional para poder dar uma validade para o negócio. Bom, independente, já acabou a validade dela. Então você não precisa nem tomar mais conhecimento dessa emenda, apenas saber que ela existiu, que ela previa essa possibilidade, que essa possibilidade já acabou. Tem muita gente achando que agora virou bagunça, o cara pode sair de um partido e ir para o outro, igual era antigamente. E não pode. Tá? Até porque a nova lei 13.165, ela continua prevendo essa não possibilidade de mudança de partido assim de forma escacetada, digamos assim. Tranquilo? Então, só para você entender, a emenda de 90 trouxe o transporte, isso é definitivo, está lá direito social. Emenda 91 criou a janela partidária que já acabou, hoje está acabando a validade disso, então não tem mais validade para a sua prova, não vai valer para mais nada, mas ela existiu, não alterou nenhum regime legislativo anterior, igual muita gente tem achado. Então eu quis gravar esse vídeo para poder tirar essa maluquice da cabeça do ser humano. Não alterou, continua a mesma bagunça, só o que mudou mesmo foi essa redução para 6 meses de filiação. Tranquilinho? Então, basicamente é isso. Um abraço, até um próximo vídeo de alterações legislativas.